Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E de antemão, eu já intimo você a assistir a primeira aula da Lei Orgânica do município de Macaé, pessoal. Bom, sejam muito bem-vindos. Para você que quiser estar adquirindo os PDFs aqui do Desafiando Concursos para a Prefeitura de Macaé, tanto da Lei Orgânica e Estatuto do Servidor, você consegue lá na plataforma do Desafiando Concursos por R$19,90. Mas todas as aulas aqui no YouTube, elas são gratuitas, beleza? Nós teremos uma preparação da Lei Orgânica e Estatuto do Servidor em vídeo, em aula em vídeo, aqui no YouTube, gratuitamente. Mas se você quiser estar ajudando a plataforma, ajudando o Desafiando Concursos no crescimento do curso, lá na plataforma você consegue. Tá bom, pessoal? Maravilha. Bom, hoje nós vamos começar falando da competência do município. Para quem assistiu a primeira aula, viu que nós terminamos, né, falando do município, autonomia, o que significa dizer que o município ele é autônomo e etc, tá? Basicamente foi o que nós falamos na nossa primeira aula. Galera, presta atenção. Quando nós falamos de competência, o que significa dizer competência? Então, vamos lá. Competência. Competência. A competência, ela deriva nada mais, nada menos do que da autonomia do município. Rebeca, o que é isso, autonomia do município? Eu vou olhar para você e vou falar assim, você não assistiu a primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, corra lá agora. Se você não assistiu a primeira aula, pause essa aula. Vá lá na primeira aula, assista e depois você volta aqui, porque aquela aula fez muita diferença, tá? Bom, então, a autonomia é o que nós comentamos. A autonomia, ela é garantida a todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, pela Constituição Federal. A competência, então, deriva dessa autonomia. O que é competência, gente? O que eu virar e falar assim, o fulano ele tem essa competência? É uma autorização para agir. É uma autorização para agir. E essa competência do município, ela deriva da onde? De onde que nasce essa autonomia? Nada mais e nada menos do que do artigo 30 da Constituição Federal de 88. Beleza? Então, quando você fala de competência do município, vem à sua mente o artigo 30 da Constituição Federal. Porque é lá no artigo 30 da Constituição Federal que a competência ela é dada, ela é garantida, ela é transferida ao município. Beleza? Bom, quando nós falamos, então, sobre as autonomias, tá? Deixa eu apagar aqui, porque aqui foi da última aula. Nós temos 3 tipos de competência, é isso mesmo que você ouviu. Nós temos 3 tipos de competência, tá? A primeira competência, então, nós temos 3. Primeira, segunda e terceira. A primeira autonomia, a gente chama de competência, melhor dizendo, competência, a primeira é a privativa, a segunda é a comum e a terceira é a suplementar. Quando a gente fala de competência privativa, é algo que só o município pode fazer. Quer um exemplo? É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local. Entendeu? Exemplo. Vamos supor um exemplo assim bem bobinho, tá? Eu não posso, vamos supor que tem alguma aluna aqui desafiando concurso que chama Maria. Vamos supor que a Maria está assistindo a minha aula aqui. Eu
Não posso chegar na casa da Maria e falar assim: Maria, deixa eu te falar uma coisa. Toda a sua família vai ter que desligar todos os telefones, toda a sua família, cada membro da sua família vai ter que desligar o telefone às 10 horas da noite. É uma ordem. Eu posso fazer isso na casa da Maria? Não. Quem sou eu para chegar na casa da Maria e falar: Maria, todo mundo 10 horas da noite tem que desligar o telefone? A Maria vai olhar para mim e falar assim: quê? Gente, não existe isso. A casa é dela. Essa competência para poder determinar que horas que vai fazer algo, o tempo que vai levar para fazer, isso é ela que vai resolver, não sou eu. Eu não tenho competência para chegar na casa dela e falar assim: olha, a partir de hoje, vocês terão que dormir às 11 horas da noite. Quem sou eu para fazer isso? A casa é dela. Essa competência só diz respeito a ela. Isso é competência privativa. É quando o município, só ele, pode tratar dos seus assuntos. Agora, competência comum. A competência comum é quando cabe a todos os entes federativos cuidarem daquilo. Quer um exemplo? Compete à União, compete aos estados, compete ao Distrito Federal e aos municípios. O quê? Garantir a proteção da Constituição Federal, por exemplo. Aí todos os entes federativos já se juntam para cuidar daquilo. Agora, o que é a competência suplementar? A competência suplementar é quando você tem um município, só que você tem uma legislação federal ou estadual que não trata de algum assunto, e aí vem o município e tem que cuidar daquilo. Então, ele vai ter que suplementar aquela legislação. Então, o Estado deixou de tratar sobre algo. Vai vir o município e vai suplementar essa legislação. Mas tudo dentro da sua competência. Beleza? Vamos lá. O artigo 11 começa, então, falando dessa competência. Rebeca, como que eu estudo competência do município? Gente, vou ser muito sincera com vocês, vou ficar aqui iludindo. Ler, entender e memorizar. Essa é a realidade. Vamos passar inciso por inciso, explicar inciso por inciso, e a gente fecha a nossa aula, beleza? Ao município, compete. Compete vem de competência, beleza. Prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, ou seja, o município ele pode cuidar dos assuntos dele. Eu não posso ter aqui o município A querendo tratar dos assuntos do município B, porque eles são municípios diferentes, distintos, não tem nada a ver um com o outro. Cada um tem o seu interesse particular, cada um vai cuidar dos seus assuntos independentemente. Beleza? Vamos lá. O que cabe privativamente ao município fazer? Inciso 1, legislar sobre assunto de interesse local. Então tá lá. O município. Peraí, isso aqui é um assunto de interesse local do meu município? Então eu vou legislar sobre isso. Peraí, isso aqui é assunto de interesse peculiar do meu município? O que é assunto de interesse local, peculiar? É aquilo que diz respeito ao município, ao interesse do município. Por exemplo, vamos supor que lá na casa da Maria, a conta de luz dela veio R$500. Aí a Maria olha e fala: peraí, alguns hábitos precisam ser mudados nessa casa. 5 minutos de banho. O gás ligado à toa não pode. Isso aqui não pode. Por quê? Por que ela está fazendo essas mudanças na casa dela? Porque essas mudanças na casa dela
dizem respeito ao interesse local da casa, da economia da família. Então, ela vai lá e legisla, né? Toda mãe aí sabe legislar muito bem. Ó, 5 minutos no banho. Deu 5 minutos, a mãe lá, ó, 5 minutos no banho. Acabou. Desliga o chuveiro. Por quê? Ela está legislando um interesse local da casa dela. O quê? Cair a conta de energia. É um interesse dela. É um interesse meu? Não, não sou eu que pago a conta dela. É um interesse dela. Beleza? Inciso 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Foi o que eu comentei agora com vocês. A competência suplementar. E antes de nós continuarmos, perceba, tudo que estiver em vermelho é verbo. Por quê? Quando a gente fala competência, nós estamos falando de ação, legislar, suplementar. Concorda comigo? Organizar. E quando você olha o verbo ajuda muito. Por que ajuda muito? Porque você olha e fala, poxa, eu lembro lá que a professora tinha falado interesse local. Poxa, interesse local é o quê? Ah, era legislar, porque eu lembrei lá que estava vermelho. Então, o verbo te ajuda a fixar aqui a matéria. Beleza? Então, tudo que estiver em vermelho é verbo. 3. Elaborar o plano diretor. 4. Criar, organizar e suprimir distritos. Porém, o município só pode criar um distrito, só pode organizar um distrito ou suprimir um distrito, observando a legislação estadual e municipal. O município pode manter, olha o verbo aí, manter. Quem mantém alguma coisa. Então, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Rebeca, mas não estaria ferindo a competência do município? Não. Porque educação é um interesse de todos os entes federativos, tanto da União, quanto do Estado e quanto do Distrito Federal também. Então, vamos imaginar, você tem lá um município. O fato dele ter uma cooperação financeira da União, por exemplo, não está ferindo a competência dele. Beleza? Maravilha. 4. Elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de investimento e as diretrizes orçamentárias, sempre obedecendo às metas fiscais e à legislação. 7. Instituir e arrecadar os tributos. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos, como também aplicar os seus recursos financeiros. Então, vamos supor, o município pode instituir um tributo? Pode. Só que a partir do momento em que o município vai instituir um tributo, ele não pode instituir um tributo assim, ó. Ah, não tem nada para fazer. Eu vou instituir um tributo aqui. Boa. Oh, aqui, ó, institui esse tributo aqui, tá? Ele vai ser cobrado a partir de amanhã. Não pode. Por que não pode? Porque por mais que o município tenha competência, o município não pode sair criando tributo assim do dia para a noite. Você tem um mínimo de que, peraí, eu não posso aqui cobrar um tributo, um exemplo. Eu estou gravando essa aula na quinta-feira, dia 11/7. Vou instituir um tributo. Tá bom, beleza. Instituir um tributo. Aí amanhã eu bato lá na sua casa. Oi, tudo bem? Aqui, é porque a partir de hoje os munícipes vão ter que pagar esse tributo aqui. Aí você olha e fala, mas de onde veio? Não, foi ontem. Foi assim, foi super rápido, sabe? É vapt-vupt. Não tem isso. Mesmo o município tendo a sua competência, ele tem que seguir a norma constitucional. Peraí, eu tenho que ter um prazo, os munícipes precisam compreender esse prazo. Peraí,
Eu não posso cobrar tributo do que já passou. Você tem tudo, você tem toda uma sistemática dentro disso. Não é simplesmente vou instituir e todo mundo vai ter que começar a pagar. Não, não é assim. Beleza? Maravilha. Só tomar uma água aqui, tá, gente? Aí aqui, ó, começa falando no inciso 8º, mais uma competência: realizar nos prazos fixados em lei as audiências públicas, dar a ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da prestação de contas. Gente, esse inciso 8º aqui, inciso 8, ele é aquilo que eu falei para vocês na última aula. Esse inciso aqui é a demonstração clara e precisa do princípio da publicidade, ou seja, eu preciso dar uma ampla divulgação para a população, por exemplo, de questões orçamentárias, por exemplo, das audiências públicas. Quer um exemplo? Quando você pega a parte da Câmara Municipal, todas as sessões, tá lá, a sessão fica lá na página, né, da Câmara. A sessão X. Ah, nessa sessão aqui foi decidido isso. Por que que você tem essa, como é que eu posso dizer, essa passagem de informação para o público? Porque o público, nós, munícipes, pessoas, temos que ter esse acesso. Em respeito ao princípio da publicidade, que nós falamos na primeira aula. Todos os dados da administração precisam ser públicos. Se algo na administração é feito, claro, exceto aqueles casos em que eu preciso guardar sigilo, tudo bem. Mas, por exemplo, pensa só, o edital do concurso foi publicado e você não fica sabendo. Por que eu não fiquei sabendo? Porque não foi divulgado. Feriu o princípio da publicidade, tá? 9. Dispor sobre organização, administração e execução de serviços locais. Inclusive, quando a gente fala desses serviços locais, inclusive horário de funcionamento de estabelecimento. O STF já decidiu sobre isso. Cabe ao município. Por quê, gente? Muitas das vezes, você tem uma diferenciação de um município para o outro. Pega o município do litoral, um exemplo. Você tem lá eu não vou dizer de todos, né? Vou dizer daquilo que eu já vi. Mas você tem lá os comércios, restaurantes, pizzarias abertos até tarde. Por quê? Porque é uma cidade que vive do turismo. Nós estamos em época de férias escolares, então a família vai para o litoral. Então você tem essas peculiaridades que só o município pode resolver. Só o município pode tratar. Tá entendendo? Peraí, eu vivo do turismo, eu sou município, eu vivo do turismo, tá bom. Horário de funcionamento, eu que tenho que resolver. Porque é um interesse local do município. Tá vendo como é que agora os pontinhos já começam a fazer sentido? 10. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos municipais. Por quê? Porque se o bem é do município, um exemplo, você tem sua casa, você que está me assistindo, por exemplo, você está no seu carro, está me assistindo do seu carro. Eu não posso virar para você e falar assim que, licença, eu vou vender o seu carro. Quem sou eu? Quem sou eu para virar para você e falar assim que eu vou vender seu carro? Licença, por favor. Eu não posso chegar na sua casa, bater na sua porta aqui. Eu coloquei sua casa à venda, eu consegui vender, tá? O bem é seu, é você que tem que fazer a administração dele, não sou eu. Beleza? 11. Organizar o quadro de pessoal. Esse quadro de pessoal aqui, gente, quando você vê isso na legislação, está se referindo aos servidores públicos, tá? Estabelecer o regime jurídico. O que é isso, regime jurídico, Rebeca? Presta atenção. Quando você fala da administração pública, eu vou até ampliar aqui. Não, peraí, deixa eu colocar aqui, ó.
Quando você fala da administração pública, o que você está falando? Ela tem a sua organização. E a administração pública, ela só funciona com pessoas, ou seja, ela só funciona com servidores. Quando você fala de regime jurídico, eu estou falando nada mais, nada menos que o regime jurídico estatutário, que é o Estatuto do Servidor. Inclusive, nós conversamos bastante sobre isso lá nas nossas aulas do regime jurídico dos servidores de Macaé. Quando você tem um regime estatutário, que é o Estatuto do Servidor, tratando dos direitos, deveres e atribuições daqueles servidores públicos, tá? E aí é como se você tivesse um livro, vamos supor, você trabalha fichado, carteira assinada. Qual é a sua legislação? Aonde você recorre? Poxa, peraí, isso aqui foi injusto, isso aqui não podia ter acontecido comigo. Por quê? Porque a CLT me fala isso. Então, a sua norma, a sua legislação é a CLT. É a CLT que cuida de você, trabalhador, de carteira assinada. Agora, os servidores públicos é o Estatuto do Servidor, é o regime jurídico estatutário que cuida dos servidores públicos. Beleza? E aí fala, né? Os planos de carreira, que aí referente aos cargos, da administração direta e indireta. O que é administração direta? Os entes federativos. União, estados, Distrito Federal e municípios. E as suas respectivas secretarias e ministérios. E a administração pública indireta? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública. Ai, Rebeca, onde que eu vejo tudo isso? Lá na nossa aula do Estatuto do Servidor. Se você for lá, ixi, nós ficamos lá desenhando. Quem viu vai lembrar do que eu estou falando. Fizemos muitos desenhos lá, inclusive. Bom, inciso 12. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços locais. Gente, isso aqui eu já vou precisar falar aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de serviço público, o que acontece? Né? Vou voltar aqui para mim. Ó, o que acontece? Quando você fala de serviço público, a administração, ela não consegue fazer tudo sozinha. Essa é a realidade. Você tem lá um número imenso de população habitacional, você tem várias demandas, então a administração não pode sozinha conseguir fazer tudo. Exemplo: transporte coletivo, transporte público. Não é a prefeitura, não é a administração diretamente que fornece o transporte. O que acontece? Vem comigo que eu vou te explicar. Acontece isso aqui, ó. Esse processo aqui, ó. Licitação. E aí, quando na sua lei orgânica fala isso aqui, ó. Ah, lá os serviços de concessão, aqui, ó. Ó. Concessão. Diretamente sob regime de concessão ou permissão. Beleza, ó. Concessão, permissão. O que é isso? Isso aqui são formas de se delegar, nós vamos explicar, tá? Serviços públicos. Quer um exemplo? Vamos supor, transporte público, transporte coletivo, né? O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Poxa, a prefeitura olha, nossa, vamos abrir aqui um processo de licitação, né? Para transporte coletivo na cidade, legal. Aí vamos supor que o seu Zezinho, ele olha e fala assim, nossa, eu tenho uma frota de ônibus aqui. Eu vou entrar nesse processo de licitação. Vamos supor que seu Zezinho vence a licitação. O que a administração vai fazer com ele depois de ele ter vencido a licitação? Vai fazer um contrato. E ali a administração passa para ele a concessão. Ou seja, aquela concessão para poder trabalhar, para poder prestar o serviço de transporte coletivo naquela cidade. Então, ó,
Quando você fala das formas de concessão ou permissão, é quando a administração passa a execução de um serviço para uma outra pessoa, serviços locais daquele município. Beleza? E olha o que continua dizendo. Vedada, então é proibido. O que é vedado? Proibido. Vedada a exclusividade para exploração de serviços de transporte coletivos, funerários, bem como para quaisquer outros. Beleza? Inciso 13. Planejar a ocupação do solo em seu território, especialmente na zona rural urbana e de seus núcleos habitacionais. Inciso 13A. Disciplinar através de lei específica. Então, nós precisamos de uma lei própria, específica, para tratar da instalação de depósito para armazenamento de gás, ferro velho, papéis e também da destinação diária para vazadouro de lixo. Ou seja, eu preciso de uma lei específica, de uma lei própria que venha tratar desses assuntos, beleza? 14. Estabelecer normas de edificação, de loteamento e de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como também as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal atinente. 15. Conceder e renovar a licença para localização e funcionamento de quê? De estabelecimento industrial. Por quê? É o município que concede o funcionamento e renova o funcionamento desses estabelecimentos, sempre observando a legislação. 16. Cassar licença que houver concedida ao estabelecimento cujos bons costumes fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento. Ou seja, por exemplo, você tem lá um estabelecimento, um mercado, por exemplo. Um restaurante, um restaurante. E aí, diversas denúncias ali, reiteradas denúncias, ou seja, várias denúncias foram feitas porque aquele restaurante está vendendo comida estragada. Aquele restaurante está comercializando comida estragada. Ou seja, o que vai acontecer aqui, nesse caso? O município vai ir, competência do município, e pode cassar a licença. Pode cessar a atividade ou até mesmo determinar o fechamento desse restaurante. E isso tudo acontece por conta de uma coisinha: poder de polícia. Como assim, Rebeca? Esse poder que a administração tem de ir naquele estabelecimento. Não, peraí. Isso aqui não tem a mínima higiene. Não, isso aqui não, isso aqui não pode ser vendido. Não, isso aqui não pode ser colocado para comercialização. Então, essa fiscalização, beleza? 17. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços ou os dos seus concessionários. 18. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, por necessidade, utilidade ou interesse público. Regular a disposição, o traçado e as demais condições de utilização dos bens públicos de uso comum. O que é bem público de uso comum? Exemplo, a pracinha da sua cidade. Beleza? Regulamentar a utilização dos logradouros, especialmente no perímetro urbano, inclusive determinando itinerários, pontos de parada do transporte coletivo. Então, por exemplo, tem um ponto de ônibus, né, na frente da minha casa. Então, foi o município que regulamentou e determinou tanto o ponto quanto o itinerário, então, aonde ele vai seguir. 21. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. Beleza? Bom, terminamos aqui. Próxima aula, a gente começa a falar da competência, terminar, né, a competência privativa e começar falando da competência comum. Então, próxima aula, a gente continua falando da competência privativa e começa também falando da competência comum. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.